Entre S chuves incestes de São Pulo, onde S luzes de Cid, se refletim NS Rus em SRCD, um grot comum si minha vê, com os espitós molhados, segur no firme um gordchuv cusi quebrdo, e um corção já endurecido por ferides precoces. Do outro L do de Cid, um homem bem-sucedido vivia em um perritemento luxuoso, entre prédios BRNC e silêncios, tente do esquecer que um dia soube o que er sentir. Nenhum dos dois inguinv que um encontro óseo entre um grissonete CNSD e um médico frio se torriu o início de um jorn CPZ de Transformer MBOs, um jorn de redenção, perdão e humor forte o suficiente PR, romper qualquer preconceito. Este não é pens história de dos peços vindes de mundos diferentes, MS sobre Ferids Kurd Spelternur, sobre corgem de crediter novamente, e sobre um tipo de amor que nem o tempo nem morte podem pegar. Porque às vezes, besti um peço crediter em você, e todo suvid mud, chuv, de, trad, si, sobre São Pulo, como se despeisse todo o CNSSO, cumudo de, cide. O céu escurecido, os relâmpagos RSGN do, o sims, em meio às peços que corrim PR se brigre, eles Mr. Teams per TV o SOTSO fino e LUTV contra o vento que virve seu gurdchuve BRTO. BRDQS ensopide, os espitós, gestos pesdos de água, MS, ela seguide press. O corção celerdo não só pelo frio, MS pelansiede. O turno no resturne se estender mis que o normel. Um cliente difícil lhe render repreensões injustas, quando o gerente disser, Elis, se não consegue sorrir PR os clientes, pes demissão. El pens bichou cibes e pediu desculpas, engolindo o orgulho que há muito prender cler. CD ord triblio precious, CD sent vutim destino certo luguel, conts, e um pouco que emindive PR e vó doente no interior. LSB que não pudisse TRRN que lhe di. O compromisso era diferente de todos. Um consult magic em um prédio luxuoso no centro. Só de pense o peito per TV, não er por doença pelo que teria de fizer. Proverso virgem de PR, o homem com quem irisse CSR, o RH céu de vidro, refleti ingen de jovem miúde entrando no esguão, enche RCD, perdide entre o brilho opulento. O R condiciondo fez estremecer, seminhou com CBS Bix, tentou esconder o constrangimento através R, o piso de mármore onde pude ver refletido o próprio rosto CNS do. Trás do blecão, um recepcionista elegne, vestido justo, sebelo perfeitamente rundo, lábios vermelhos. Ela ergueu o olhar, vlindo eles num segundo. Senhor tem horário do? Perguntou com cortesia gélida. Sim, meu nome é Alice Mr. Teams. Voz de ler tão bix, que cuse se perdeu. Sim, CO especial. O doutor Zevedo ensichou no fim do expediente. Pode gurde, por F. Vor. Elis sentiu e se sentou com cuido N. poltron de couro MCU, temendo molhar. Olhou o redor cudros modernos, luz suve, perfume cro no R, tudo preci grande demis. El se sentir pequeno, cuse invisível. Do outro L do de porte de vidro fosco, o Dr. Felipe Zevedo, 36 nos, ginecologist renondo, reviseve prontuários. Luz refleti NR emissão metálica dos óculos, sentundo o semblante austero. Conhecido por ser competente, resérvido e distante. Desde o divórcio, há 3 nos. Enterre-se no tráblio, tornando as emoções um luxo dispensável. Quando o secretário visou que paciente especial chegre, ele olhou o relógio PSSV-DSZs, suspirou contrido. Deteste ver sos especies, geralmente vim créditos de DRM, mende enta. Eles ouviu XMD e o corção eslitou. Levantou-se, CDPS o pesdo, o Brirport, foi recebido pelo cheiro de nintisséptico e perfume discreto, o rom dos que viviam em outro mundo. Felipe ergueu os olhos. Jovem dinte dele destove DS pacientes habitus,
sem maquigem, sebelo preso às prés, rups molhagadez, rosto pálido, ms olhar firme. Sente-se, disse ele, num tom CMO e frio. Ela obedeceu, mãos entreustes, olhos fixos no chão. O que te és aqui? Perguntou, automático sem emoção. El respirou fundo, ergueu o rosto e disse lentamente, preciso de um esme, de Virginde. Ele interrompeu o que FZ, franzindo o senho. Já ouvir pedidos estranhos, ms é que v leguene vostremo del que o desconcertou, pode repetir, meu noivo, pediu que eu professe. O silêncio se pesdo, só que brir do pé chuve em genel. Felipe recostou-se em cedeir, observando, prender reconhecer mentir, e nos olhos del viu pens vergonha e verde. Sim, o do frio prevaleceu. Tem certeza do que está pedindo? Tenho, respondeu, firme peser do tom bicho. Ele levantou-se, foi té ginel. Chuve deslize no vidro como fios de PRT. Sb, tendo mulheres a 10 nos. Cuse ninguém de suide, deixou Frice morrer. Elis bichou CBs, mordendo o lábio TSNGRR. Eu não mentiria sobre isso. Felipe ficou em silêncio, tirou os óculos. Tudo bem. Fremos o esme. Tras de corte BRC, Elis vestiu o ventiele do hospitale com as mãos tremos. Perguntou-se como chega àquele ponto ter de prover LLOG, que deveria iniciar de confins. Conduziu o olhar de Felipe Hermes beeriando, MS Indi profissional. Ele indicou MC. O R ficou suspenso. El fechou os olhos, tentando pense N vó, N schleir chindo no fogão. Felipe, o ver os clós NS mãos del, sentiu éligo diferente. Convicção. O esme foi silencioso. O terming, ele tirou S luves e sentou-se, distinte. Pode-se vestir. Ela obedeceu. Quando voltou, ele pôs o rosto em mão, penstivo. Eu lhe devo desculpas, murmurou. Elis ouviu, surprise, desculpas. Eu julguei. Pel hope, pelo nervosismo. Achei que fosse mis história FS. Estive erdo. El apertou os lábios. MS ergueu o queixo. Só queria provar que tenho valor. O homem que pediu isso. Não M, disse ele, bicho, MS firme. SSPVS ecorm como trovão. Ele sentiu o peito header, lágrimas surgindo. Felipe se aproximou. Você merece alguém que confie em você, Elis. Seu nome em sua voz soou quente, verdeiro. El não respondeu. Pens bichou os olhos. Ligou invisível, porém os ligve. Ele assinou o ludo e o colocou em um envelope. Que está? Não vou cobrir. Não quero cride. Não é cride. É o mínimo que posso fazer. Quando suas mãos se tocrem o troque o envelope, corrente sutil travessou o R. Elis recuou. O coração celerdo. Eneport. Tes decir. Ele disse, doutor, às vezes o que me dói não é o julgamento dos outros. MS quando gente começa a acreditar neles. Felipe disse. Pens compinhou com o olhar que porte-se fexe. Suspirou. Ligou dogo nele CBR de se mover. Lá for, chuve segui sindo MS, dentro de dois corações tão distantes. Pequeno luz se acendi. A noite São Pulo inde brilha a ver sob o mid. Elis, semin a ver como em TRSE. Segurve o envelope como se contivesse, ligou mis pés do que papel dignide recém-resguetd. No curto modesto de pensão. Sus migs Jessic e MND receberem LNDS, finalmente. Você está em Sopte. Onde esteve? No consultório. Deu certo? Perguntou MND. Cutelos. Elis sentou-se. Inde seguro no envelope. Sim, deu certo. Mas doeu mis do que enginei. Elle te trouve. Jessica insistiu. No começo, sim. Depois, ele pediu desculpas. Médico. Você acredita nisso? E você acreditou? MND requeou esses sobrancelhos. Acreditei. Pela primeira vez, senti que alguém me viu de verde. Silêncio. Lá for,
Chuve ping-ve no telhado, compse SD. Elis briu o envelope. Ex me confirme integre de rímeno. Letras fris, de peso imenso. E pense que precisei de um papel R prover quem sou, murmurou. O valor de uma mulher não sibe num papel, disse Jessica, toque-no de o ombro. Eu sei, mas precisei ouvir isso de um estranho PR Crediter. Elsie Bruce, preti lindo o clor de quem Craig Ferrids invisíveis. Minha seguinte, Alice chegou o triblio com os olhos inquidos. O gerente Lenny sou-lhe um olhar crítico. Espero que hoje sorri Miss Hein. Elpen sorriu de leve e voltou à rotina. Misnogo dentro del agvi mudo um forte silêncios NCI. O Sir encontrou Rodrigo, o ex-noivo, à porta. O terno impecável, o sorriso presunçoso. Sei que devi te ver, disse ele. Presber se fez o esme. El tirou o envelope do bolso e entregou. Ele leu, satisfeito. SB. Gor posso ter certeza de que não estou cometendo um erro. CD pleve RR Corteve. Então é isso. Você só queria um grande cloro. Tenho posição, ingen. Não posso me CSR com qualquer um. Qualquer um? É assim que me vê. Não leve tão sério, meu amor. Você entende. Elis olhou o nel em seu dedo, o ouro frio, sem vid, e entendeu. O humor não nem-se do medo. Tirou o nel e o devolveu. Então procure-lhe alguém que combine com sua posição. Você está terminando comigo? Estou, e não por cus de um esme, mas porque finalmente entendi que mereço mis que miglis. Deixo o li, tonito, niquel noite, sente a genel. Observou luzes e o fluxo decide. O envelope indi em mãos, gor símbolo de um fim e de um começo. Tirou um critão do bolso. Dr. Felipe Zevedo. Ligou. Consultório do Dr. Zevedo. Boa noite. Gosto de FL com o doutor. Diga que é Elis. Alguns segundos. Então voz grave que LM dele soou. Elis, está tudo bem? Terminei meu noivo. Silêncio. Mas era um silêncio que colhi. Quer conversa? Podemos nos encontrar, se quiser. El sorriu. Tímido. Iodorri. O desligre. Pressionou o celor contra o peito. No meio de solidão, um centelho de esperança comet ve rencer. 3 dias depois, encontre-me-se em um pequeno café, num rua de prelepípedos. Elis chegou nentes, mexendo de stride no xicre free. Quando o porte se abriu e Felipe entrou, o coração del acelerou. Sem o juleco, ele parecia outro semi-zul que RR. MNGs Doberts. Olhar sereno. Quando viu, sorriu. Um sorriso réu. Obrigado por vir. Eu que agradeço, respondeu El. Voz suve. Entre o som de S colheres e o rom de CFE misturdo de chuva, ele se olhar e me souber-me que de ele em diante, ende, seri, igu. A história já não era sobre um médico e um gressonete. Era sobre 2 LMs perdidos reencontrando o seminho de volta si mesmos. E sob luz pálida do entardecer, começa MS Jornland, frágil, MS absolutamente verdeiro. Minha seguinte, São Paulo despertou sob um nevo fim que cobria os prédios élitos. O som dos ônibus misturve-se o DS Buzins NS Rus Prest, MS, dentro de um pequeno cafeteria skin de Avenida Polist. O mundo preci deceler. Elis chegre 10 minutos antes do combindo. Escolheu um mês perto de Jonel, onde luz do sol travesse vê o vidro e réu se vê o mrelo, suve do vestido que o SV simples e berto, MS que FZ sentir-se confinte, diferente dos uniformes engordurdos do Didi. Colocou bous NC deiro L do e respirou fundo PR cicle MR. Sobremês, o CP Putino SLV, um rom quente e doce. Olhou PR Ru, observando o vi e vem DS peços como peças prest de um músico. Por um instante, perguntou-se o que estive fazendo-lhe um grissonete esperando um médico efimoso. E dei fez recurmão, com vontade de ir embora. Mas então lembrou-se de voz grave serem de noite anterior. Quando ele perguntou, quer converse? E o coração se quietou, mesmo que só um pouco. Quando o porte se abriu, ela o reconheceu imediatamente. Felipe entrou,
sem o R severo de médico, MS como um homem comum se imis umrinho, gens, o S outros e o no berço, os cibelos um pouco deslínidos. Com dos seus olhos se cruzerem-me, ele sorriu. Não era um sorriso edúgdo, e sim o lívio de quem encontra o éligo F. Milir em meio desconhecido. Ele se proximou. Posso me centrar? Clos. Elis respondeu com vobix. No momento em que ele se acomodou, o silêncio se instalou entre os dois. Música suave preenchia o ambiente, e o tilindre de S. xicres parecia MNTR atmosfera suspense. Por fim, Felipe rompeu o silêncio. Eu não recebi se devite ligre. E por que ligou? Perguntou Elis, com um leve brilho nos olhos. Porque não consegui precar de pensar em nós convers. SPRRS. O deixrm vulnerável. E Elis bichou o rosto PR esconder o sorriso. Eu tm bem pensei muito. Felipe recostou-se n ceder, observando. Procure vigem de jovem enxerre-cd que entre em seu consultório. MS dinte de ligor HV mulher diferente. Inde simples. MS com o olhar mesclou, como se tivesse desde o PR traz um pouco do medo. Você prete outro peço. Quelle disse ele, com voz suave. Eu me lembro disso Corgem. Elis riu de leve. Corgem? Eu estive morrendo de medo. Mesmo sim enfrentou. Isso é Corgem. Ele olhou e, o ver sinceridade em seu olhar, timidez desprezou. Comecei a me converse sobre o terrível Ovid, pequenas coisas como o cheiro do CFE pelo MNA e os doces de cefeterie. Felipe falou sobre os nus de F-Code no exterior, sobre o pi exigente e o peso DS expectives. Elis contou sobre vó, SM Drugs, em que vê a 5 PR terrible R, e o sonho de estudre que deixe PR traz. E por que desistiu? Perguntou ele. Porque Vide não esperou, respondeu El, com doçura. Precisei tribler. Felipe fitou S mãos del, MRCDS, por clós antigos. Você ainda pode voltar estudar. E como fri isso? Trabalho o dia inteiro. Há cursos noturnos. Eu posso te ajudar a encontrar um. Eliso encrou, surpres e cutelos. Não quero ser um peso, doutor, me de Felipe. E não é jude, é incentivo. El riu, um riso leve e sincero que se explota a ele. Por um instante, não vê médico nem grissonete pens dos peços prendendo confir de novo. Conversa RM por mis deduções. O sirem. Felipe abriu port PRL. Posso te acompanhar até o ponto de ônibus? Não preciso. Eu sei. Mas quero. Enquanto se minha HVM. O vento brinque com os cebelos del. E ele sentiu que o mundo, de repente, pesvê menos. No ponto, virou-se e sorriu. Obrigado por hoje. Eu que agradeço, respondeu ele com ternura. Fezes tempo que não converse assim com ninguém. O ônibus chegou, ele subiu. E através do vidro viu Felipe Perridot, as mãos nos bolsos, o rosto iluminado pela luz do poste. Percebeu então que alguns peços entraram em nossos vides, justamente quando estamos misfrágeis PR, nos devolveram força que nem esbimos possuir. Em que noite, deite DD nos 100 meros. Elis não conseguiu dormir. Revivi CD PLR, CD olhor, CD sorriso. Seu coração betiai. Em outro ritmo não miso do medo, MS o de esperns. N minha seguinte, enquanto limpe v, SMS. Jessica percebeu e ligou diferente. Você está sorrindo sozinho. O que aconteceu? Elis tentou disfris. MS não conseguiu. ND Demis. Só. Achou que o mundo está um pouco menos feio hoje. Jessica riu sobrancelhos. Isso tem nome. Chame-se alguém especial. Elis riu, neguindo, MNS no fundo SIB. TL vez mig tivesse razão. TL vez ligo estivesse começando devgre, como o sol tivesse nas nuvens depois de chuva. A Treride recebeu um mensagem. Posso te ver de novo? Felipe. Ele olhou Theo e sorriu. Pode. Chuva voltou-se em qual noite.
MS Ellis não sentiu frio. Dentro dela, um pequeno chieme ave se sendido, e Ellis bi que não se pigri facilmente. Um semi-psou desde o primeiro encontro. São pulo continuve brilliant e frenetic. MS no coração de Ellis tudo parece diferente. Trebleave misleve, às vezes até sorrindo sozinho entre os pedidos e o brulho dos peretes. Jessic e MNG Zombie VM. Tem lego diferente em você, menin. Verde que, tods, esse noites. Elis relis mengens de Felipe. Simples. Curts. Boa noite. Já jantou? Tenha um bom dia. Me cede PVR Craig um crinho que eu não sentia a Givenos. Depois de TNT ou ouvindo pens ordens e julgamentos, não enguinve que gentilez pudesse tocar tão fundo. Felipe, do outro L do decide, teme bem se descobrir vivo de novo. Esse noites nentes do minds por prontuários gortim me legou novo. Expective. Conte-vele histórias trivis perto difícil que termine bem, paciente idos que lhe envir flores, ou o JR que queimir tente do cozinher. Eles ri o telefone, e o som de sorriso era melodia esquecida em suvide. O segundo encontro foi em TRD de sábado em Soured. Escolher restaurante pequeno às mistergens do rio Tietê, onde o vento traze cheiro de GRM Boss 9, misturve-se o murmúrio de água. Ellis chegou primeiro, contemplando o reflexo durdo do sol, esteve enzios. Quando Felipe preseu, trezi 2 copos de água de coco e sorriso rérgido. Você chegou cedo. Eu gosto de esperar quando vlepem, disse eu, tímide, MS com turlide. Ele riu, sendo-se dinte del. Converse fluiu como bris. Flerm de comids forits, de músics, de filmes neitigos. Quando ele mencionou cinem prodiso, ele se exclamou, nunc vi. Então precisamos ver juntos dia. Ele corou. E ele acrescentou, com voz cleme e firme, você me fez lembrar do que é simples. Eu havia esquecido que vide podia ser leve. Elis olhou, o coração tremendo. Nem que ele olhar, não vi superioride, pens verde. Pós o ele moço, seminher, M.A., beir do rio. O sol se punha, tingindo Cid de dordo. O vento begunçou os sebelos del. E Felipe, instintivamente, afistou Mac que lhe toque ver os lábios. O tempo prou por segundo. Posso te fazer pergunte? Murmurou ele. Chloe, por que você incredite no more, depois de tudo? Ele sorriu com tristeza. Porque se eu deixe de acreditar, o que vi sobre? Felipe ficou em silêncio. Percebeu force de que a mulher que, mesmo feride, emitinga, fez chieme suve dentro do peito. Sentiu-se pequeno diante del. Despedid, ele segurou mão del de leve. Pens o suficiente PRTRN esmitir clor. Obrigado por me deixe conhecer. Ainda não me conhece, respondeu eles, olhando PR bicho. Mas talvez dia. Eu vou esperar, disse ele sorrindo. De volte curto, eles esteve, tonde por emoções que não se binomer. Então como foi? Perguntou Jessic, LR guindo revist. Eles pens sorriu, bochex codes. Chu que foi, bonito. Bonito? Isso prece perigoso. Brincou MND. Ele sentou-se a ginel, observando as luzes de Cid. Voz suve dentro del sussurrou. Será que é possível recomece-se sem medo? Naquele mesmo insiniti, em seu perritemento silencioso, Felipe olha HVPR Sicredi CFRI. Pegou o célula, quis escrever. MS hesitou não queria parecer presdo. Minutos depois, o telefone vibrou. Obrigado por hoje. Eu me senti em PZ. Ele releu mengen, sorrindo. PZ. PEV curte. MS que pesve mis do que qualquer declição. Desde que à noite, os encontros entre eles tornam-se hábito doce. Nem sempre românticos, às vezes L moço rápido, CFé entre consults, ou mengen trocde no meio do dia. Me cede vez. Prosim VM-se mis daquele espesso cálido e esquecido dentro de si. O lugre onde alguém te vê, te escute e te toque com confins.
Eles não sabiam onde aquele sentimento os levri. Só sabi que, pela primeira vez em nus, não temi os olhores, nem precis vi bix, sebet. E Felipe, toda vez que vi, senti que esteve repreendendo o ser humano não pens bom médico, ms alguém cpz de mr. Sob esse luzes dords de cide, eles se minha vm do l sem promessas, sem press, pens sorrisos traniquilos, e nesses sorrisos a hv, Hélio Gomes Verdeiro do que qualquer voto, dos LMS perdidos que, enfim, H se encontro. O outono chegou de Ms em São Paulo, trizendo fins de trerre de durdos, e o rom de cefé tordo expligdu pels rus. Preles, vid prece decelerem novo ritmo me suve, mis cálido como se, depois de ter nitos nos pens sobrevivendo, el fim lealmente tivesse encontro su própria sedência. Continue treblindo no resturnt, frequente do SULs noturns de supletivo, MS entre o corre-corre diário aglevi gor intervalo sereno. S. Mengens, de Felipe. Os encontros presdos depois do expediente, Sris destroctes enquanto compartilhava pequens histórias do dia. Num ania de domingo, Felipe preseu PR buscar, LN port de pensão. O cru dele destove de SF cheides, F cheides, N chigs, de ru, Elis, constranguid, segurve firme LSD bols, temendo os olhos curiosos dos vizinhos. Ele desceu do cru com um simplicídio de dizer MNTC, MSBRC, MNGs Dobberds, um pequeno buquê em mão. Bom dia, Elis. Doutor. El começou, depois riu. Quer dizer, Felipe. Ele estendeu as flores. Pré você. Não é Neide Cro, MS Shake combinve contigo. Elis S. recebeu. O perfume de J.S. Min envolvendo. São lindos. Sim minhar M, pelo preque Ibirpuer, entre corredores, ciclistas e seis deito dos NGN. Eles nunca estiver li. Sempre pense que ele era lugre PR quem tinha tempo e dinheiro. Miss, o L do dele, sentiu-se pertencente àquele pisgem. Engrasto, disse El. Moro 20 minutos daqui e nunca tinha vindo. Às vezes gente mor perto de cois boas, e mesmo sim esquece de olhar PRLs, respondeu Felipe. El ficou em silêncio. Tele vez ele flesse TMS si mesmo homem que viver cerquido de conforto. MS, esquecer o que er PZ. Sentir-me-se num BNCO, a beir do Éligo, observando os petós. Ele segurve com cuido o buquê. Os dedos brincam com BR do vestido. Felipe olhou de L.do, e sob o sol, viu pele cor de mel, os olhos escuros e serenos, de liquidez silêncios que o fizi querer decifrir CD detli. Elas, schmubixinho. Você já pensou no que quer ser? Não gor, MS de que guns nos. Já, disse El, quero trible, num hóspede L, judre outras mulheres. Às vezes penso em estudar enfermagem. MS é um sonho grande de mis PR mim. Não é. É do TMM o certo. E você vi conseguir. Ele quis acreditar. MS, relid de PCV. Felipe, eu não tenho dinheiro, nem tempo. Então gente dá um jeito. Eu te judo. El sorriu. Você é fiel como se tudo fosse fácil. Não é fácil. Mas é possível. Gavi FZ roubou no olhar dele que FZ confir. Virou o rosto. PR esconder o leve rubor. N or do L moço, forma um restaurante simples próximo o PRQ. Felipe insistiu em PGR. MS Elis dividiu cont. Não quero que pense que ceito porque preciso. E eu não quero que pense que ofereço porque tenho pen, respondeu ele, com voz firme e doce. Os dois se entreolhir e rir-me. E naquele riso, distância entre eles despreceu. O deixar, LN pensão, el briu porte do cro, e murmurou. Obrig poroche. Eu que agradeço. Foi especial. El apertou o buquê contra o peito. Até logo, Felipe. Te logo, Elis. Quando o porte se fechou, Felipe ficou por um momento dentro do criho, olhando o prédio, nitigo pelo retrovisor. Ligou o rádio,
e um melodia suave acompanhou enquanto pensava grot do sorriso leve que, de algum modo, ilumina seus olhos cinzentos. Alice colocou as flores num copo d'água e psou os dedos pelos pétalos. O home de J.S. Min encheu o curto. Jessica MND rir-me, do L e do de for. Então, o doutor virou N mordo, brincou MND. Alice corou. Não é isso. Gente só conversa. Conversa é como tudo começa, menin, disse Jessica, piscino. Alice sorriu, sem negre. Talvez esses migs tivessem risão. À noite, enquanto fazia o dever de CS, o celular vibrou. Mengem. Dormiu bem? Ele respondeu. Vutent. Ele mandou de volta. Son comigo. Alice pousou o telefone. O coração dísperdo. O vento noturno BLNCV cortim, trazendo o perfume de S flores já murks, fechou os olhos e, pela primeira vez em nós, o sono veio leve, protegido por sensação de segurança. Os dias seguintes PSSM com PZ delict. Alice costumou-se às mengens emitines, os encontros rápidos entre o tribélio e a escola. O sentimento crescia devagar, como o clor súvido eminecer. Noite, Felipe buscou depois de Eul. O vento cregue o cheiro de fumps e o som de cinte de violão. Está que nesse ED? Perguntou. Pouco. Mas feliz. Elle sorriu. E bom ouvir isso. Dirigir-me por ruas, cus e deserts. Esses luzes refletindo no SF tão úmido como Fitzdords. Eles, olhando seu reflexo no vidro, pensou, será que isso é amor? Felipe prodinte de BRC de Empans e comprou duas, quentes. Você precisa comer antes de dormir, disse ele, gentil. Você precisa mim vó? Riu Alice. Espero que não. Quero parecer go melhor. O quê? Alguém que se preocupe porque goste, não por obrigação. SPRS, DCRM imóvel. O clor do pão em suas mãos preci, se esplrr até o peito. Ele não disse misendedê. Pence continuou dirigindo, e o silêncio entre eles se encheu de significado. Perto de pensão, ele comentou. Minha atirade estou de folga. Posso te levar lugar? Onde? Surprise. Ele citou. Depois sentiu. Tá bom. No dia seguinte, ele levou PR for D, Sidege, STR, Serpentev, entre árvores té chegre, cecinguada de tijolos no meio do bosque. O R cherve, pinho e pássaros CNTVM o longe. Que lugre é esse? Perguntou Alice. De Mird. Do meu vô. Venho aqui quando preciso lembrar quem sou. Por dentro tudo simples. Prédios rústicos, alguns fotos antigas, extinto cobert de poeira. É lindo, disse eu. É simples, como tudo o que eu esqueci de valorizar. Centre-me-se a mês de MD. Tomando-se a fé codo enquanto o vento sobrevê pelos frestes. Você vem aqui sozinho? Perguntou. Sempre. Mas hoje que trazer você? Ela o fitou, percebendo N luz de Runenel terço de solidão em seu rosto. Por quê? Quando você, FL, eu prodipense no que perdi. O coração de ela espertou. Ela entendeu que ele, Indecragve, Ferids, MS, diferente de Rodrigo, Felipe não fugi deus em frente vesses. E isso FZ, credite, Rerm juntos cundo, ele contou sobre vez em que Cousin incendiou Cousin, tente no Cousin. Então hoje quem Cousin sou eu, brincou El. Regsou SMNGs e começou prepriéligo simples com os poucos ingredientes que trouxer. Felipe tentou judre, MSRTR pliado, explindo frim por Todd PR. Quando El se bichou o PR limpre, ele segurou sua mão. Desculpe. Não precisa, respondeu. Suve, sem FSTR mão, os olhos se encontrem-me. Não houve PVRs, pens respiração e betimentos descompostos. Felipe inclinou-se. Dev, RR. Esperdo qualquer sim LEP RR. Permaneceu imóvel. E quando seus lábios se toquem, o mundo pareceu silenciar. O beijo não foi presdo, nem ardente foi profundo e terno. O toque de dois que já haviam temido MS Gor
se encontreve entre risão e o sentimento. Quando se FSTRN, Elis sorriu, os olhos brilhando. Isso é herdo? Não. Isso é humno. Traide se dissolveu em quietude. JNNM Go simples. Conversar-me sobre sonhos e dores nunctits. Quando o céu escureceu, ele levou de volta a Cid. Encoste no vidro. Elis murmurou. Felipe, obrigado por me mostrar que o humor pode ser tranquilo. E obrigado por me lembrar que eu ainda sei sentir, respondeu ele. El sorriu e fechou os olhos. Lá fora, São Paulo brilha como um rio de luz travessando noite. Dentro do cru, respiração del company HV, o ritmo do coração dele, e pela primeira vez em muitos nós, Felipe sentiu-se verdadeiramente em pezé. O chegre não quis acordar, ele. Ficou pensando seu rosto sereno, murmurno do bichinho. Boa noite, min cogem. E pretiu, deixando o PR traz Cid desperto, e coração que, enfim, ali vi prendido MR outra vez. Outubro chegou trazendo ventos secos e céu perritedo que cobri São Paulo. Pre-elis, essa época do no sempre lembre ver, o rom de CFé e o clor DS mãos de Felipe. Mis, nos últimos tempos, ele ogo comecere mudir, não de forma abrupt, pen silêncios, como água que corre devigre, depois DSTSTR tig do vô, Felipe mergulho novamente no terribélio. O hospital pereticur onde tuve STV em expinsão, e S cirurgias, conferências e reuniões se multiplic VM. Smenzins de bom dia torna NMC RS substituídos por FS curts. Desculpe, de cheio, ou te ligo mistrade. Eles compreendi, ou tente ver. Continue com o restaurant, sus noturns, e sud misture o brulho dos pertos. Me cede vez que o céu urcendi, o coração per TV esperando, sem esperns. Num noite de chuva, pós o expediente, correu TC fetere onde costume VM se encontre. Esperou quase hora, o café esfriou, e mengem em vide ficou sem resposta. Quando o telefone finalmente vibrou, pens link, emergência no hospital. Me desculpe, eu leu de vigre, não rive pens tristez. Tristez silêncios de quem no intervalo dos outros. No de seguinte, Felipe ligou. Su voz sovtia NSD. Eu queria muito ter ido. Foi emergência conflict. Tudo bem, eu entendo, respondeu El, tenteando sor leve. Temos atets? Tenho. Mas às vezes, respirou fundo, parece que o mundo sempre tem go mais importante que gente. Silêncio. Depois, el disbixou. Prometo tenta equilibrar. El sorriu, mesmo vendo que promes sim frágeis. Esses sims, seguintes tornem o desnível entre eles mais visível. Felipe vivia entre prédios BRNCs, congressos e reuniões beneficentes. Elis continuava limpando mês, servindo PROs, correndo PRSUs. Quando ele busque ver, sempre às press, o relógio no pulso lembrando que o tempo dele vlimis. Eu não o culpe ver, MS o espesso entre os dois cresci. Num sexta-feira à noite, pós-escol, ele buscou. Vim direto de congresso, inde de terno, e perfume cro. Elis, com o CSO gesto e o cheiro de óleo, sentou-se o ledo. O trajeto foi silencioso. Por fim, ele murmurou. Felipe, às vezes sinto que vivemos em mundos diferentes. Ele virou o rosto, surpreso. Por que diz isso? Porque quando estou com você, tudo parece bonito. Mas quando você vi embora, tudo volte ser difícil. Felipe ficou quieto por longos segundos. Talvez eu esteja mesmo dividido entre o que sou e o que quero ser. E o que você quer ser? Um homem que consiga ficar o seu do, sem medo do que os outros vão dizer. Eles olhou pelo genel, ternur, e o peso se misturem em seu peito. Eu credi ver nele. MSSB. Não era o tipo de mulher que pertencia ao mundo dele. No dia seguinte, no hospital, colega Mr. Torres gynecologist,
e NTG conhecido DF Kuldi, entrou NSL de desque nisso, com um sorriso enviesdo. Fiquei esbendo que ND sindo com um moço do resturne aqui perto. É verde? Felipe ergueu o olhar, franzindo o senho. E se for? Só acho curioso. Sempre imaginei que você se interessasse por mulheres do seu meio. Às vezes o que gente precisa está fora do que XMM de meio. Ele riqueou sobrancelha, com um meio riso. Cuido, Felipe. O mundo dor julgar. SPF Harris e corme nele o resto do dia. Não queria admitir. MS verde. Os comentários comecem anémia. Olhos se desvivem. MS mulher comum preci custre miscro do que enguingue. Atreda ele enfiau menschem. Posso te fer roia? El respondeu depois de alguns minutos. Hoje não dá. Tenho prova. Ele encrou Theo, sentindo um vazio estranho. Ironicamente, 10 vezes era el quem não tinha tempo. Naquela noite, eles tentou estudar. MSS letras, se embrilhar VM. Pens vê nos olhos CNS dos dele. N voz tremo. MV, O, MV, O, MS o medo. Crescia o medo de que o humor dele se perdesse entre compromissos e exaustão. No domingo, JRN no PRTmento dele. Elis levou um bolo simples que preparar sozinho. Felipe inde o SV, o joleco, o selo ri em mão. Desculpe, preciso responder menskens. El sorriu de leve, colocando o bolo em mes. Comer em silêncio. O som dos tileres era o único ruído entre eles. De repente, Elis pôs o collet. Felipe, você Indy, está aqui comigo. Ele ergueu os olhos, confuso. O que quer dizer? Às vezes parece que você está em 2 lugares ao mesmo tempo. Comigo e no hospital. Felipe suspirou, PSN dou mão pelos cebelos. É difícil desligar. Vocês B. Oisai, me sinto su FT mesmo quando você está do meu lélido. Fris o tingiu. Viu aqueles olhos o vazio que prometer nunca cus. E não soube o que dizer. Despedir-se com um breço desjeito sem beijos, sem promessas. Quando Elcio, ele ficou imóvel, ouvindo seus peços se festrem. Um perde sem nome o travessou. Ele seminhou sem rumo pel noite fria. O vento cortiveu o rosto. MS, o que doía vim de dentro. No L todo viduto, olhando as luzes d'ords de Sid, pensou nos 2 mundos. O dele, brilhante e distante. O del, áspero e réu. Creditar que o morbestri R uni-los. Gor, já não tinha TNT certeza. Nos dias seguintes, tudo ficou frágil. Um suspiro BSTVPRXRAR, o que H vim construído. Ele se forceve estudar, triple R, MS o nome dele vinha à mente como um Feridbert. Felipe, nos corredores do hospital, sentiu o mesmo vazio sempre que um porte se fechava atrás dele. Cernoat, Elis decidiu ir PRC, Chauvileuve. Sposses refletiam o céu cinzento. O virrisquim, abruptamente. Rodrigo, o ex-noivo, esteve sob meriquise de um BR. O terno língüido, o perfume cro, o mesmo sorriso Rognet. Elis? Achei que tivesse desprecido. Tenho esse direito, respondeu Free. Cro. Mis ouvi dizer que Goren DD de mãos DDS com um doutor efimoso. Quem diria, hein? El ficou em silêncio, os dedos pertiem no LC de Bous. Ele se aproximou com ironia e venenos. SB, que ele só está se divertindo, não é? Homens como ele não fiquem com mulheres como você. Eles respirou fundo. Você continua o mesmo. Precis rebic ser alguém EPR se sentir grande. E você continua acreditando em contos de FDS. Elo encrou, firme. O problema é que eu finalmente encontrei alguém que me fez acreditar em mim, não em contos. Se o sem olho, PR, traz. Mis esses PVRs dele, ficrieme como FEPS. E naquela noite, não conseguiu dormir. Perguntou-se se Felipe TM bem ouvi comentários precisos, e se, no fundo, senti vergonha dele. 2 dias depois, reencontre-me-se. Felipe, exusto de um cirurgia,
olheirs funds, CMIs, mismeste hot. Você prece CNS do, disse El. Estou. Me estiver já vleu de. Deveria ser um consolo. MS, S lágrimas vierm. Felipe, preciso te perguntar coisa. O quê? Você tem vergonha de mim? El fitu, surpreso. O que está dizendo? S peços FM. Dizem que você só está comigo por diversão. Que eu sou um C pricho. Quem te disse isso? Não importa. Só quero saber se em algum momento você acreditou nisso. Felipe aproximou-se, voz firma. Eles, olhe PR mim. Eu nunca tive vergonha de você. Se alguém tiver, o problema é deles, não nosso. Misel BN sou CBs. S lágrimas sindo. Às vezes parece que o seu mundo não tem espesso é PR mim. Espessos me olhem como se eu fosse um erro. E eu, não sei se sou forte o BSTNet e pre-enfrente isso. Eu também tenho medo, confessou ele. Medo de te perder, de não ser suficiente PR te proteger. Então, estemos com medo os dois. Fiquemo imóveis. Depois, ele segurou sua mão. Não quero que o medo vença. Fique comigo, por favor. Eu quero, Felipe. Mas preciso sentir que você está realmente aqui não só entre um compromisso e outro. Fres, doeu nele. Sbi que er verde. O trebelho vi engolido o melhor de si. E o prometo mudar, disse. Naquela noite, não se beijar. Pense beer-se RM. Um braço longo, tentinogur do clor nentes do frio que viri. Nos dias seguintes, Felipe me teve promessa. Reduziu os plantões, precisou encontrar ele e Miss. Noite, preseu no resturne onde é o TRBLV, sentou-se num CN-tu e pediu o PR-tu que é o costume servir. Quando eles chegou com BND já, riu. Você não tem vergonha mesmo, né? Nenhum. Quero que todos saibam que melhor grissonete de São Paulo enimor comigo. El corou, sorrindo. Os colegas coxirreme, MS, não importa ver. Naquele instante, acreditou que o humor podia vencer qualquer coisa. Depois do expediente, seminhar M à beira do rio. Felipe pro e disse, Esbi, o que percebi? Psou o dia inteiro entre prédios BRC e vozes frias, e só me sinto vivo quando estou com você. Alice sorriu, os olhos brilhando sob a luz dos postes. Então não se perque, Miss. Ele envolveu nos berços, e o beijo que se seguiu não busque ver provrender pens firmição, de fé, de escolha, de mor. Chuva começou a ser leve. MS 10 vezes, ninguém fugiu. Elise ergueu o rosto, rindo. Parece que São Paulo gosta de nos testar. Ou de nos bensor, respondeu ele. Felipe apertou sua mão, e sob gro, dos peços de mundos distintos semin RML do sem medo, sem esconderijo ouvindo, penso compso ter aniquilo de dois corações que por um momento betim no mesmo ritmo. São Paulo despertive, envolte em um nevo fim. Esse buzins comet VM sor pel venid pulist. Esse árvores tremim sob o vento. No pequeno curto de pensão, eles, sente-se a ginel, seguro um xicre de café fumegante, o olhar perdido. Não dormir em quel noite, esse imigens. Se repetim mente o sorriso de Felipe no resturte, mão dele seguro no sussobe chuve, voz bix, sussurno, fique comigo. Tudo é tão bonito que chegue vê SUSTR. Desde quando felicide vim com PhD do medo de perder-lhe. Do outro lélido do curto, Jessica se humve. Miss Erendu se belo. Você está diferente. Desde que esse doutor preseu, vive com CBS e NS nuvens. E bom son ravese, respondeu Elis, sorrindo. Sim, MS não esquece de MN ter os pés no chão. Mor é lindo. MS, não PGS contos. Eles riu. MSSB, que mig tinha razão. Felipe estive se tornando peratimes importante de sua vida, e isso desve vulnerável. Nos dias seguintes, continuar-me se ver, MS, com menos frequência. Felipe se prepara PR um congresso médico internacional. Elis, PR,
Os esmes finis de escol. S mensens in de vinha. MS com urgência NS entre linhas. ICD. Não posso hoje. FZ o coração dele encolher. Certa noite, estudindo, o telefone tocou. Felipe. Oi. Está estudindo? Voz dele sobe grave e CNSD. Sim. Mas posso FR. Queri te ver. Nem que fosse por 5 minutos. 5 minutos? Você é péssimo de negociação. El brincou. Melhor depois. Ele STV, aporte de pensão. Se é Miss com SMNG S Hext, rosto betido. Você saiu do hospital e só PR isso? Perguntou El, surpris. Eu preciso te ver. El o fez entry. Preparou chá. Sentou-se no sofá velho, em silêncio. Luz freak torne vê o ambiente íntimo. Você devia estar dormindo, disse El. Só conseguiria dormir depois de te ver. Elis o observou. Por trás de ternura, HV exaustão. Tocou-lhe mão. Você não precisa ser perfeito PR em mim, Felipe. Ele sorriu de leve. Você é feliz. MS às vezes eu sinto que preciso ser. Eu só quero que seja verdadeiro. Isso eu posso ser. Ele envolveu nos briços. El recostou o sebece em seu ombro, sentindo o coração dele celer. Fiquem-me sim, quietos, como se o silêncio fosse o único lugar seguro do mundo. Quando ele partiu, eles ficou a VND, compelindo o silhuete dele se perder pelo ru. Sud já comete V, tentis, D, despedid. Minha seguinte, Felipe recebeu más notícias. Nid paciente processe era o hospital e seu nome for incluído por Engno. Mesmo inocente, imprense git, e os colegas cochifem. O ler eminete, Elis sentiu o estômago revir. Tentou ligre. MS linha STV ocupt. À noite, mensagem breve. Está tudo sob controle. Ele respondeu. Se precis, estou aqui. Veio outro. Eu sei. Isso já BST. Mas seria mesmo o BSTNT? Doit de poids, se encontrime. Felipe STV pálido, com olhares. Elis prepara JR simples sopa de gling, arroz e pouco de vinho. Hoje eu cozinho, disse El, sorrindo. Ele pareceu surpreso, agradecido. Você é a única peritia boa desse cos. Dunte o JRR e vitrin FL do hospita. Mas isso o Finkler. Felipe L. regou o TLR, encrendo. Eles, não quero que es confusão te tinga. Como sim, te leve seja melhor gente se FSTR pouco, até tudo se resolver. FSTR? O coração dela apertou. Só por tempo, não quero que flem de você. Que te machuquem. Ela interrompeu. Vou tremule. Felipe, não dá a PR proteger alguém se FSTN do Del. Ele ficou em silêncio. Eles viu o conflito em seus olhos. Esse bi que ele fio vê por cuido. MS isso doi indemis. Levantou-se, recolheu os pertos. Se é isso que você precisa, tudo bem. Mas não peço PR eu fingir que não dói. Elis, por favor, cuide do seu mundo, Felipe. Eu cuido do meu. É o seu. E o som de porte bitendo ecoou. Felipe desbou N ceder, mãos cobrindo o rosto. Fizeram o pior ferir justamente quem o FZ querer ser melhor. Mas entre amor e dever, ainda não SB escolher sem cusir dor. Lá for. Elis se minha ve, sob chuva. S gots em sieri CVM os espetos. O vento frio cortive o rosto. Não SB PR onde ir. Só que preciso respir. Cis luzes de, se desfizem em reflexos bordos. Ergueu o rosto ao céu, deixando que chuva se misture-se às lágrimas. Se formou de ferda, ele vi voltar, sussurrou. Chuva durou noite toda. Quando chegou em CS, já PSSV DSDS dos. O curto, STV escuro. Pens luz de, rutremelusi, NS predes. Risesic esperv, preocupt. O que aconteceu? Você está em CD. Sibu. Respondeu Elis. Rook. Mig, não disse ND. Trouxe tolha. Sentou-se o lied do Del.
Ellis encostou Sebes em seu ombro e chorou em silêncio. Do lédio de for, chuve MRCV o compso de um perde. Não só do mor, MS de fé. Nos dias seguintes, mergulhou no treblio. Pedi turnos estres. Estudve tet tred. Cunto mis CNSD. Menos pensve. Mis CD, vez que vi um CSL de mãos DDS, senti o toque de mão de Felipe entre S sus um FNTSM doce e doloroso. Felipe TM bem não encontre VPZ. O hospitale, S pressões, SMN chetes NED, o esgot VTNET o cunto o silêncio entre eles. À noite, encrevei o celur, bri converse com eles e desisti de escrever. CMV isso de proteger LMSSI que er coverdi. Semi depois foi o resturne. Sentou-se no ciênito de sempre, pediu o mesmo perto. Quando ele surgiu, MBs se imobilizam. El Emine teve o sorriso profission. Boa noite, senhor. O que vi querer hoje? Formlide cortou fundo. Ele engoliu seco. Só um CFE. Forte, como você goste. El Sérbio, semencra, lo. Cundo se F este EV. Ele disse bixo. Sente suffelt. Ele esprou por um instante, os ombros tensos. Depois respondeu. Você fez sua escola, Felipe. Eu só prendi respeito. Siu. Ele ficou sozinho, observando o vapor subir de xicre que esfrive. Em que noite, dirigiu sem destino até o Pruk e Birpuer, onde a Gavin estu pela primeira vez. Fechou os olhos, sentindo o vento frio, e pela primeira vez em nus, chorou. Em silêncio o choro de quem percebe que perdeu o que é verdadeiro. Enquanto isso, Elis tentive prestre atenção ao ul noturne. O professor perguntou Lugo. MSL não ouviu. Escreveu distride no caderno. Não quero ser lembrings de ninguém. Alguns dias depois, Emendeli lhe entregou um panfleto de um curso gratuito de enfermagem. Você deve tanto. Eu? Não sei se consigo. Consegue sim. E vi te fizer bem. Eles leu o título. Progrem Mulheres em São. Sorriu de leve. Talvez ainda houvesse um seminho. O tempo passou. São Paulo engoli histórias que BDS. Mês depois, el foi seite no curso. Cortou o sebelo curto, o olhar firme. No primeiro dia, viu-se no espelho do corredor mulher refletido precimis forte, menos suste. Cert TRD. Seminho de CS. O célula vibrou. Um número conhecido. O coração disparou. Lo. Elis. Su. Voz de Felipe sobre o que se de. Oi. Não aguento me fingir que ficar longe é o certo. E o hospital? E os problemas? Continuam. Mas nenhum é melhor do que o que sinto por você. El fechou os olhos, sentindo o mundo silenciar ao redor. Eu não quero promessas, Felipe. Quero verde. Então verde é que timou. Frececiu sube. MS. Queimou. Dentro del como fogo. No dia seguinte, ele esperve N port de escol. Sem joleco. Sem máscara de friez, pens Felipe. NS mãos. Flores de JS min BRNC. Pode me ouvir um minuto? El sentiu, os olhos mrejdos. Sei que te FSTR te proteger. Mas percebi que te perder foi o pior erro. Não quero ser perfeito. Quero estar com você, mesmo que do. Eles riu entre lágrimas. Você indef é como médico. Então me deixe ser o paciente gor. Ela olhou as flores. Depois PR ele. SP sus ao redor observe-me. MSL não ligue-vi. Aproximou-se e disse. Não sei o que vi acontecer, Felipe. Mas sei que ind timou. Ele segurou sua mão. Então recomecemos de que. Devgra. MS juntos. Respondeu El. NQSD Movimento de São Paulo. Entre buzins e vozes, os dois se bra RRM. Nenhum PVR foi necessário. Por um instante, Sid inteiro pareceu silenciar. Ellis fechou os olhos, sentindo o coração dele pulsar sob o peito, e percebeu. MR não é ausência de medo, é continuar de mãos DDS, mesmo quando se teme o que vem depois.
Cid em TRV, N tempor de chuves. Ventos úmidos vêm venid pulist, trazendo o cheiro de ter molhagade depois de tempestade. Elis e Felipe estive juntos novamente, HV quase 2 meses. 10 vezes, não HV promesses vezes, pens esforço silencioso. Psupso, respiração. Vince menos. MSCD encontro inteiro. Sincero. Só que o mundo lá for não tão gentil quanto STRDs que PSSVM juntos. Certe emenhã, se minho de enfermagem, o telefone de Elis tocou. Jessic. Mig. Você viu o jornal? Não. Por quê? Se um emitere sobre o Felipe. Estão dizendo que ele está sendo investido, e que ND se envolvendo com um grissonete. Ele esprou no meio de, que é LCD. O brulho decide preseu desprecer. Tremendo, briu o célur. Médico renondo vive romance com mulher humilde. Colegues question conduct. Bicho. Foto desfoct. Felipe Sindo do restaurante onde é o Trereblavé. Leu e releu o título. S. Mãos, Tremin TNT, que precisou se poirene prede. Vergonha, riv e medo se misturem o PS do betendo a porte mis vez. À noite, encontre-me-se no perritemento dele. Felipe, inde de CMISBRC, olha HV chuve pel dienel. Ve notizie, disse Ellis. Eu te bem. Estou tentando resolver. Resolver? Voz del flow. Como se eu fosse um problema. Ele se aproximou, segurando-lhe as mãos. Não é isso. Quero te proteger dessa exposição. Imprens distorce tudo. Ellis puxou S mãos de volta. S lágrimas sindo. O que me chuc não é o que eles dizem, Felipe. É o seu silêncio. Você não disse N.D. Ela ficou mudo. Passei o dia ouvindo gente me chemer de interesser. De provedor, continuou El, voz quebre, e fiquei esperto você me defender. Felipe suspirou, os olhos festos. Qualquer PEV mingor vir combustível PR eles. Conte você. El enftiço. A conte-me. Pergunte, o travessou como lamin. Estive, dividido entre o homem que o mundo exigi que fosse e o homem que o moro FZ querer ser. Você é o homem miscorjoso que eu conheço, disse El com voz bix. Mas hoje está agindo como se tivesse vergonha de mim. Eu nunca tive vergonha. Só não quero te ver emichuct. Trade Demas. O silêncio se pesdo. O som de chuva misturve-se o ritmo irregular de 2 corações feridos. Por fim, ele murmurou. Me dá um tempo. Preciso entender o que ser. Elis o olhou com esgur. Tempo foi o que te dei. Siu. Deixando-o sozinho entre 4 prédios e arrependimentos. No dia seguinte, Elis entrou NSL de U sob olhos curiosos. Alguns cochifiem, outros LNCFM expressões de pen, ou de desprezo. El bichou sebes e mordeu os lábios até sentir gosto de SNG. Pos-ul. Jessic braçou. Não deixe isso te derrubre. É difícil, Jessic. Cundo FLML de mim, tudo bem. Miscundo RSTM, o nome dele junto. Dói mis. Se ele te aime, filut por você. Elis and respondu. Queri crediteur, MS fait ce petit por dentro. Do outro L de Cid, Felipe em frente vê própria tempeste. No hospitiale, reunião de emergência teve o tom de julgamento. Imprensa está de olho. Você precisa se posicione, disse o diretor. Um colega comentou, sarcástico. Ninguém te julgue por ter vide pessoal. Felipe, MS certas escolhas. Germe comentários. Felipe se levantou. Prefiro ser julgado por MR do que por fingir ser quem não sou. O silêncio que se seguiu pesou mais que qualquer crítica. E ele esbi, pior esse cois. A noite foi até o prédio de Ellis. Um vizinho contou que ao pedir licença de escou e vigir, tentou ligre sem resposta. Ficou no cru, chuve betendo no pré-ribris, e fresse del lecondo. Você está agindo como se tivesse vergonha de mim. Pela primeira vez, Felipe sentiu-se impotente não dinte de medicine, MS do humor. 3 dias depois,
Elis desceu de um ônibus num pequeno Cid às Mr. Janes do Rio Prib. Lugou um curto simples, buscou o tríblio, e à noite escrevi no cederno: não quero ser o segredo de ninguém. Se o mor precisa se esconder, então não é mor. S. Lágrimas borri S. EPFRs, MS, El não se permitiu desbr. Olhou S. Luzes Mels DSCS e murmurou: Uvo ficribem. Enquanto isso, em São Paulo, Felipe VGV Vezio. Até que noite, em que pesé de suporte usense, pegou o cru e dirigiu rumo ao interior. Chovi. Este de sinus, coberto de nevo. CD quilômetro percorrido do I como confissão. Não sabe o endereço, só o nome de Cid e certeza de que preciso encontrar ele. Ou ne sais, pro num CF de Ber de Est. Procuro moço, jovem, se belo se este anio, etiere belia num resturne perto do terminel. Disse, rouco. O dono pensou um pouco. Sim. Fique N pensão de Dom Odete. Felipe agradeceu e seguiu. Pensão simples, prédios DSSCDs e telhaços antigos. Beteu a porte. Um senhor de olhar bondoso preseu. Posso ajudar? Procuro eles Mr. Tins. Siu, PR, Trebler. Volte no fim de treade. Espero. Ele se sentou no degru e ficou ali, observando o vide simples do vilrejo. O cheiro de pão quente, o brulho DS crosses, o riso DS crinces. E entendeu, era esse mundo que o FZ querer ser melhor. Quando o sol começou a sair, Elis voltou. De uniforme, CNSD, MS, com o mesmo brilho no olhar, o V, Lo, Pro. Felipe, finmente te achei. Como soube que eu estive aqui? Procurei em todo lugar. Não podia me fingir que estive tudo bem. Eu vim PR esquecer. PR começar de novo. E conseguiu? Ela hesitou. Tentei. Mas tem coisas que não se esquecem. Ele se aproximou. Eu devi ter te defendido. Devi ter grido pro mundo que te amou. Mas tive medo de perder meu nome, minha a crer. E sebei perdendo você. Igor. O que mudou? Tudo. Descobri que um nome limpo não vê NDCLM estiver sujo de covarde. Os olhos del Mreger. Ele pegou-lhe as mãos. Não vim pedir perdão. Vim pedir um chance de ser certo. Você é filé como se o humor fosse simples. Não é. Mas é a única coisa que é fizer sentido. El riu entre lágrimas. Você SL, bonito. Não. Só flor verde. Por um instante, o R pareceu-se quieto entre eles. Elis respirou fundo. Eu não posso voltar PR, São Paulo Gor. Tenho min term. Meu trabalho. Então fico aqui. Felipe, você é médico. Tem um vídeo inteiro lá. Um vídeo que não é fizer sentido sem você. Ele desviou o olhar. MS. Não se estou. Ele tocou-lhe o ombro. De líquido. Não quero te prender. Só quero onde você está. Ele o olhou longamente. Então sentiu. Então fique. Mas como gente normal. Sem luxo, sem nome, sem eminechet. Combindo, respondeu ele, sorrindo. NS SEMs seguintes, Felipe lugou um pequeno curto perto de pensão e pisou o Tribler no posto de sud descida. Em São Paulo, SMN chetes esfrirn. O processo foi incerto e o escândalo virou pó. No começo, o povo do Vilrejo o observeru com curiosidade. Um médico de CPTL, Gorli, mas logo prender gostre dele o doutor que ouvi, que se lembre ver de nomes, que sorri mesmo, CNS do. Ele seguiu estudinuno e treblindo. A trede, leve CFEPR no posto, e conversvm sob sombra de um mendoeiro, sem press, sem ruído, só vento e riso. Um dia, chegou enquanto ele cuide ver de uns senhoridos. Esse moço é filho de você o tempo todo. Menin, brincou mulher. Ela escorou. Felipe olhou PR e sorriu. Só flor verde. Depois do plentão, form até o rio. O sol se pung, tingindo água de dordo. Sbe o que prendi aqui, disse ele.
Que o humor não precise de pletei. Ela encostou o sebés em seu ombro, em silêncio. O vento só prevê leve. Felipe. Chamou o bichinho. Hum? Show que agora eu acredito que gente pode começar a rir de novo. Eu teme bem. E 10 vezes, ninguém vi cler gente. À beira do rio silencioso, 2 corções que já haviam se perdido se encontram outra vez. Não preciso ver me prover em DBSTV acreditar que o humor verdadeiro, mesmo sob ventos contrários, sempre encontrei um modo de permanecer. E quando noiteciu, luzes no pequeno posto de Sud continuou brilhando discreto, persistente como o humor deles, outror ferido, gorin lent e doce cur. O inverno chegou devgre, explindo nevo pelos ruas sinuós, do vilrejo às misdians do pribe, as árvores nus, LN save N sob o vento, e o rio segui seu curso sereno, com reflexos pretedos sobre água. Nesse cenário, C.L. Mo, Elis e Felipe reconstruíam um vide nove simples, silêncios, MS, cheio DS verdes, que haviam perdido em São Paulo. Pel, M, N. Elis, se cedo PR Escol de Enfermagem. O SSO fino cou do corpo, Bous GST Belene senundo no ritmo de seus peços. Felipe Cord V tentes del, PSSV, o CF, e deixe ver um pouco num graph térmico, junto com um bilhete. Tem um bom dia, me encorgem. Toda vez que lhe quer os PVS, ele senti grahn per TR tão pequeno, MS quente como um berriço. No posto de Sud, Felipe tribleve glave com dedicação. Já não era o médico famoso de São Paulo, nem Eve e prédios de vidro reluzentes. Tendi agricultores, crinces e idosos, sempre XMN-os pelo nome, ouvindo com paciência. O povo psou XM, lude o doutor do povo. And, às vezes, eles judve com os registros, medi temperature DS crints, ou DVUs de escrito. A sombra DS árvores, e sob o vento do entredecer, eles dividiam pão, CFé, frio e rists. Um dia, enquanto organizei medicamentos, Felipe perguntou ao bichinho, você sente FLT de São Paulo? Eles pensou um pouco. Às vezes. Me só DS luzes. Decorreri não, que eu respiro. Ele sorriu. Eu te ame bem. Mas confesso que sinto FATED surrupt triblo, share no CFé. E eu sinto FAT do seu joleco. Fiz você parecer um herói. Eu nunca fui herói, disse ele, com voz queleme. Só um homem tem tido conserto os erros. El ficou em silêncio. Esbi que ele dizia verde. O tempo passou, e os dois tornei-me se de rotim do vilrejo. Me sob quel PZ discret, pequenas distâncias comece RM se forme. Felipe, PCR de DPTdo, às vezes olha HVPR longe PRS notícias médicas, os colegas nos congressos, S lembrança, DCDRD. Elis percebi, e, embora não dissesse Andy, senti o peso dessa ausência. Certa noite, num restaurante simples, um homem o reconheceu. Doutor Zevedo? O famoso de São Paulo? O que é fazer aqui? Felipe respondeu com um sorriso contido. Fazendo o que sempre devi ter feito. Cuide-no de gente. O outro riu com irone. Deve ser difícil viver sim, né? Freci-se o pesde. Elis bichou os olhos, sentindo de novo aquele velho incômodo de nunca ser suficiente. No seminho de Volt, ficou em silêncio. Felipe percebeu. O que foi? ND. Só pensei que te vez, você sente FAT devido de ti antes. Ele suspirou e apertou sua mão. Sinto FAT do que é fácil, não do que é certo. El sentiu, mas essa insegurança não se dissipou. Um sem depois, um SRT chegou. Eles forcei-te num programa de estágio em enfermagem com Bous, em São Paulo, 3 meses. O coração deu beteu rápido, era o sonho que Cregve anos. Miscundo olhou PR Felipe. O entusiasmo se misturou o medo. À noite, ele colocou QRT sobre mês. Felipe, fui teit. Ele sorriu, genuinamente feliz. Isso é incrível. Prebens. Misé em São Paulo. 3 meses.
O sorriso dele vacilou por um instante. São Pulo. Eu não sei se devo ir, confessou El. Tenho medo de... Vá, interrompeu ele, firme. Você precisa disso. Eu fico. E espero. Então promete que não vi desistir de gente. Prometo. No dia de permitid, chovi. Felipe acompanhou até a rodoviária. Quando o ônibus começou a se mover, eles encostou mão no vidro. Ele fez o mesmo, do L do de for. Trocam olhar longo. E o silêncio entre eles disse tudo. Pel Honda LMBCD, el viu Felipe perredou sob chuve. CMIs, em RCD. Ingen ficou grávede, em sua memória doloros, e ter no mesmo tempo. De volta a São Paulo, Elis reencontrou o ritmo frenético de Cid. MS não Hermes mesmo grote. Gor. Era um estudante enfermagem seguro, tranquilo, que não desvive o olho de ninguém. Mesmo sim, toda noite, olhando pel GL Nel do hospital, eu senti FLT de Felipe do riso fácil, do cheiro de CFE, do jeito como ele CMV de min corgem, and, num ter de, revisnendo documentos, deprou-se com um nome familiar. Dr. Mr. Torres, convite especial de um congresso médico, um arrepio percorreu-lhe espinho, Mr. mulher que um dia representar tudo o que me estive o mordel e de Felipe estive de volta. Eles ficou diante de janel, observando o chuvisir sobre si de brilhante. O coração apertou. Será que o mor sobreviveríamos vez à distância e o PS do? Respirou fundo e sorriu PR si mesmo. Se for mor de verde, distância não vence. Escreveu um CRT curte PR Felipe. Não esquece de mim. Eu sou sucorgem. Desenhou um pequeno JM min no cienito símbolo dos dois. De Force NSD de Simplicid. 3 cents, CPSRM. São Paulo era o mesmo cos de sempre. E eles, mesmo DPTD, sentisse-me sozinho do que nunca. Us V uniforme BR Nico, NDV Preste, sempre elogido pel disciplina e doçura. Mas ninguém viu o CNSS o escondido trás do sorriso. Todos SMAs, recebi um mengen. Bom dia, min corgem. Anuat respondi, sud, and. E sim, por entre teus e quilômetros, o humor deles resisti tênue, MS vivo. Às vezes, Felipe MNDV fotos do posto de Sud, DS Crince sorrindo, dos pacientes com flores do CMPL. Eu respondi com engenhos do céu sobre o hospital, do pôr do sol refletido no vidro. Dois mundos distantes líquidos por pequenos gestos de ternura. Num sext fair, convidei-me NPR, um congresso médico. Não pretendi ir, até ouvir o nome de Plestrand, Dr. Mr. Torres, inspiração PR Tods, S. Mulheres, N. Medicine, Hold. O coração de ele espertou. Prete del queria fugir, prete queria encrer. À noite, sentou-se NS últimos fileiros do auditório. Mistrin filve o microfone, impecável elegante, firme, com o mesmo tom de superioridade. O tem, importância de ética e de engenho profissional N Medicine Modern, CD PLVR Sov, como lembrings MHG. Quando o evento terminou, Alice se levantou PR Sir. Voz deteve. Alice Mertens. Ele se virou. Mistrin esteve ali. Como o mesmo olhar fido. Eu te reconheceria em qualquer lugar. Doutor, respondeu Alice. Siren. Então é verde. Você voltou PR Cid. Elisende disse. Mistrin deu passo à frente, o sorriso frio. SB. O Felipe é um bom homem. Mas às vezes o coração dele é melhor que o bom senso. Eles esboçou um sorriso triste. Talvez seja por isso que eu o amo. Por um segundo, Mistrin pareceu surpris. MS logo retomou o tom LSL. Você realmente chica morbesti? Não, disse Elis, firme. Miss é o começo. O resto gente constrói. Sil, deixando Mistrin imóvel no squão ilumindo. Nquel noite, ligou per Felipe.
Elle tendeu de imeditou. Mor, está tudo bem? Está. Só queria ouvir tu voz. Eu te amo bem. Que está frio hoje. O pôr do sol foi lindo. Eu vi o pôr do sol te amo bem. Do outro ele do. Talvez fosse o mesmo. Rirmos juntos. Distante preteu desprecer. Às vezes penso que Sudi é prove do humor, disse ele. E às vezes é só dor, respondeu El, sorrindo. Mis dor bo. Fica-me conversando tetrade sobre BN Lides, evitinado o medo. Sbin que ele inde esteve ali, silencioso, MS escolher humor. Mesmo sim, com o fim do estágio se proximindo, eles recebeu proposte de emprego no hospitiele. Olhou o contro, indecis. São Paulo er seu sonho. MS sem Felipe, o brilho decide precivzio. Enquanto isso, no Vilrejo, Felipe CD vez mis querido. Criou curso de Sud comunitari, jude os vizinhos, fezi rir es crins. Mistó de noite, o ferrer porte do curto, olha HV PR o horizonte PR o lugre, onde eu dormi entre plantiões e lembrens. Até que, num MA sold, recebeu CRT. O papel dobrado, o perfume de JS Min. Felipe, prendi muito nesse mês. Prendi que posso ser forte sem precisar endurecer, que posso cuidar de mim sem deixar de MR você. Não sei o que o futuro reserve, MS, sei que quero se minhar com você, Sud dói. MSTMB me lembrei que indi estimos vivos. Como? Eles. Felipe leu e os olhos se encheram d'água. Sorriu. Sud, gor, Sheamiana não feride. Pegou o papel e escreveu de volta. Min cogem. Humor não precisa vencer o tempo. Bisti, continuar. Existindo dentro dele. Quando você voltre, não quero PLNs grandiosos. Quero o mesmo CFE, o mesmo riso, o mesmo berço. Tu espères tem sido qua miser de min vida. Felipe. Crerite perite o pelemian. Leve-te pelo vento que sobrevê sobre SS Miargens do Rio. Em São Paulo, o receber Eli. Elis apertou o envelope contra o peito. Chorou, não de tristeza, MS de certeza. Mesmo sépredos por mundos diferentes, eles indicimem AVM, em direção, o outro pisou, fé. NM fingla do estágio, São Paulo Cordeve BMHD por RO sol de inverno, Elis STV no terço do hospital, o vento brincando com o sebelo preso, Cid brilha HV sob seus pés free, metallic, imens. El respirou fundo, fechou os olhos por instante. 4 meses HV PS como sonho de crescimento, de Sud e de escolhas. Depois de cerimônia de formatura, os colegas tirvem fotos, rinlê, celeve-me. Elis sorri com eles. MS, o olhar busque vê, outro horizonte de que leve de volta o pribe, onde morve o homem que eu pense vê todos os dias. À noite, chegando à pensão, o telefone tocou. Felipe, diz votre mule. Surpres, respondeu ele, e voz veio logo tras dele. Elis se virou. Priest. Ele esteve a porta, o ócio úmido de sereno, pequeno BRCD JS Mins BRSNO Simãos, o olhar Craig vi ternure CNSS, como se tivesse através do mundo só PR encontrar. Ele, você está aqui, sussurrou El, lágrimas escorrendo. Eu te prometi, lembre, que espere. Mis espere já não BSTV. Eu preciso te ver. Ele tocou o rosto dele, incrédulo. Você veio de tão longe só PR isso? Prisso e primis. Do bolso, ele tirou cichim de medir simples, GOVD, com SPV Harris Fé e Corgem. Dentro, neo de PRT. Não sei o que o futuro vi fizer com gente, eles. Me sei que quero Esther em todos os seus dias bons ou ruins. Ele chorou, os lábios tremendo. Felipe, ele se joelhou, voz firme. Cis comigo. Não heve luxo nem pletei. Só homem despido de medo diante de mulher que o fizer acreditar de novo. Ele chorriu entre lágrimas.
Eu não quero ser SLVição de ninguém. Nem eu quero ser esse livô. Só quero viver com você. Ele sentiu. Então sim, o preço deles foi longo, inteiro. Do L do de for, esses luzes de São Paulo brilhava MS, o que realmente importa VBTI no mesmo compso, no mesmo peito. Voltrem juntos o PRIB. Viu-os recebeu com sorrisos e curiosidade. Jessica ligou, chorando e rindo ao mesmo tempo. Finalmente esse homem criou juízo. Vide seguiu sem DRS, nem M7 pens diz comuns bonitos. Felipe no posto de Sude, Elis, judinando nos tendimentos itinertes, S noites com pretilhades N pequim CS perto do rio. Vez, sob, olpendre, ele perguntou, você nunca sente FET do que tinentes? Ele riu, sinto. Miss ND, quilo me FCI sorrir sim. Ele encostou no ombro dele. Intenho medo, spe. Do que? De que tudo isso, CB, G. Então gente promete comece a rir de novo sempre que precisa. El fechou os olhos, rindo bichinho. O vento trouxe de novo o perfume do Jatazemin, o mesmo que os companhar em todas S tempestides. Mas clamri du rupuco. Durante consult, Felipe percebeu mão tremer. Achou que fosse CNSS. MS. Os tremores se repetirem. Um colega mais velho o divertiu. Você precisa fazer esmes. Deve ser só estresse, respondeu ele, forçando um sorriso. Dentro dele, no NTNSO, um medo silencioso. Não contou NDLs. Disse pens que NDV pensando em Amplir Clinic. El acreditou, embora sentisse o RPs do entre eles. Até que, certa noite, encontrou um papel escondido no bolso do joleco. Tremores neuromusculares em investigação. Pele minha, esperou o corder. Você e me contricundo? Perguntou, seguro no ludo. Ele emplideceu. Elis, não é N de GRV, não é N de greve. Você mentiu PR mim. El chorv. Exust. Guentei tudo. Felipe fofoc. O medo. Distância. Mas não suporto ser desde o L do de for de suvide. Só não queria te preocupar. E conseguiu. Voz dele se quebrou. Porque agora eu estou desesperada. Sentou-se, o rosto NSS mãos. Ele joelhou-se diante dela. Eu vou lutar, Elis. Seja o que for, eu vou lutar. Então me deixe lutar junto. Ele sentiu, os olhos mresdos. Você sempre foi mais forte que eu. Ela o abraçou com força. E lhe entender que o amor verdadeiro não é seguro firme cundo. Tudo é fácil. É não soltre cundo tudo mes ruir. Os dias seguintes mudrem o ritmo de CS. Elis psou cordrentes dele, prepara o CF e observar. Lo seguir PR o terriblho. À distância, viu o PS o mais lento, o tremor discreto em mão direita. Ele sorri sempre, fingindo que N mudre. E ele fingi credit. Certe RD. Quando ele chegou, ele já tinha decidido. MNAV Homeus São Paulo. Mr. K. os esmes. Ele tentou recus. MS. Elo encru firme. Check de esconder. Uto contigo? L'ombre? Ele respirou fundo e concordou. O hospital os recebeu com cheiro de nentisséptico e luz fria. Ele segurou mão dele, enquanto esperve-me. Quando o médico voltou com os resultados, o sorriso profissional não desfruçou grivide. Doutor Zevedo. Prece o início de degeneração neuromuscular. INDE, é cedo, PR, diagnóstico fim L, MS, precisaremos companhar. Entendo, respondeu Felipe, voz rouca. Eles ouviu SSPVRs, TRT-mento, reabilitação, progressão lenta, MS, tudo sobe distinte. Do L do de for, perguntou em voz bix, o que vi ser de gente? Ele criou, o rosto dele. Gente viver. De decidi vets. Foi promessa mis bonito que já fizer. De volte o vilrejo, Felipe reduziu o ritmo. Eles o company HV em tudo not vi receites. Register V pacientes. Jude V, NS, consults. Nunca deixou o medo crescer em seus olhos. À noite,
Cozinga AV, Contive Stories, enche CS de music. Noite, pegou o pequeno violão que um paciente lhes der e começou CNTR. Mesmo que o tempo leve S forces, ind restra humor. E se o corpo se CNSR, que o coração continue inteiro. Felipe ficou imóvel, ouvindo. Nunc, eligem, o measser sim, contenete ternur. Eu temo eles. Eu sei, respondeu El, sorrindo. E eu também bem timo. Encosta em S tests, deixando o silêncio FL por eles. Os meses seguintes formam de TRT-mento e paciência. Elis prendeu CD técnico de cuido, CD MS gen, CD gesto que lhe vive dor. Tornou-se forteles que ele precise. Dia, escreveu no velho setiderno. Tu vês humor seja isso ficre quando tudo prece desbr. Não é sobre promessas, é sobre presença. Ele me escolheu, e eu o escolho de novo, todos os dias. Quando ergueu o olhar, Felipe observei pel ganel. Estive misfroco, MS, o brilho nos olhos continuava o mesmo brilho de quem ind credit. Com o tempo, o vilrejo se costumou o novo ritmo do médico. S. Crins, corrim PR cumprimentar, lo, e ele, mesmo com S mãos tremos, se bix vê PR sorrir. Certe emanhã, luz intervê, suve pel cozin. Felipe te antivê pré pro CF. Mão treme, MS não dermou got. Elis o BR sou por trás. Dis PR me corda. Queri te deixa dormir miss. E se derme-se o CF? Gente limpo ve junto. El rio, pertendo contra o si. Temou. Tembem. O rom do CF se explou. O sol tocou seus rostos. Nenhum deles flou de doença ou futuro. A gif pens o gor, e o gor era o suficiente. Atrede, chuva voltou. Felipe ficou a genel. Eles colocou-lhe um checol. Lembre de, primeira vez que te vi, te-me bem chovi. Eu você tremi, de frio e de vergonha. E gor eu só tremo quando você me olhe sim. Ele riu, e o riso encheu CS de luz. Ficrem de mãos de DS, vendo chuva e sir. Naquele som constante de água no telhado, compreender enfim, o humor deles não precisa me prover endide. Já for teste, moldo pelo medo e pel corgem. Gor. Forte o BSTN TEPR resistir qualquer vento contrário humor TRN quilo, firme e verdeiro. Neiro chegou cheio de luz suve, e o pribe preci respir vide. S árvores brote VM. O rio brilha VR como PRT liquid. NPEC CS a berdago, eles corde V cedo. Pis do leve PR não desperte Felipe. Ele dormi TRN quilo. O rosto sereno. Respiração comp CSD. El se inclinv. Beija veli test e senti o coração estremecer como se CD emiana fosse um presente que o tempo lhes concedi mis um vez. Felipe continue o TRT-mento. Às vezes CNSV, às vezes S mãos treminte enito que ele precisa VPR de escrever. Mis não relieve. Prender viver de vigrear ler mis, FLR menos, escutre melhor. No olhar dele HV um PZ9, diferente de tudo que eles já conhecer. El, assistente médico oficial, trible vê o élido dele no posto de sud, organismo remédios, medindo pressão, notando histórias. Os mordores XMVM de Dom Ellis do Dr. Felipe e as crinces, de Ti Corgen. CD vez que ouvi, eu sorri com o coração aquecido. Certe eminha, Felipe sugeriu um programa de sud comunitário PR em SINRS mães, devil cuide dos filhos. Quis que eles lhe desse. Eu? FR, em público? Não sei, não. Sbi, sim, ele respondeu. Você é FL com o coração, e isso BST. No primeiro dia, é o treme de nervoso. Mas o ver o olhar com finte DS mulheres a suvolt, começou contra sua própria história sobre Corgen, sobre ferides invisíveis, e sobre o homem que ensinre que o vlor não está no diplom, MS no cráter. Quando terminou, SL inteiro explodiu. Felipe, o fundo,
Olhava com os olhos mreidos de orgulho. E Elis percebeu. Este EVM não pens vivendo. MS devolvendo esperance o mundo. O progrim, sude com mor, se explou rapidamente. Jornal lo que ele publicou. O médico e enfermeiro que transformem o cuido em comunidade. Quando perguntem o segredo, Felipe respondeu, creditre en es pessoas. O CSL foi convido São Paulo PR receber um prêmio honorário. Elis hesitou não vou te ver desde os dias de vergonha e fuga. Miss Felipe apertou limão. Orde votre é quando o medo inde existe. MS gente vi mesmo sim. No dia de cerimônia, subir-me juntos o PLQ. Felipe C. min HV deviga MS, com dignidade. Eles o compem HV. Firme, o berço entreusto dele. O prêmio Corsão do NUVIEPR o Dr. Felipe Zevedo e enfermeira Elis Mr. Teens, por levrem humanidade a medicina, nunciou o presendor. O público levantou-se em plusos. Felipe não olhou PR Scammers, olhou PR L. Gor o mundo inteiro. SB, o que eu sempre soube, murmurou. Que gente venceu. Ele sussurrou, sorrindo. Que você é a razão de tudo isso. Nós somos, Felipe. Mistrede, se min re m pels rus ilumins decide. PSSM diante do prédio de vidro, onde tudo começa erra. Foi ali que tudo começou, disse Elis. E que começa de novo, respondeu ele. Chove fino, e obsdo prete finalmente pacifico. Vide me deu muitos títulos, disse Felipe, com ternura. Mas o único que quero é ser o homem que você escolheu fique. Ele sorriu. O humor deles, Gor, era-me duro não feito de promessas, MS de fé. De volte o pribe rotim retomou seu ritmo TRN quilo. A trade, eles em sinvis crinces ler. Felipe li em voz LT e corrigi pronúncias. Quando chovi, tom vi MCF ouvindo o som de S. Gots no telhado. TRD, ele pegou limão. Tenho Lego PR te pedir de novo. De novo. Riuel. D. Primeira vez pedi porque te MV. Gor peço porque quero celebrar o que construímos. Tirou do bolso o mesmo nel de PRT de Nentes. É o mesmo. O Morte MBA é o mesmo, só ficou mais forte. Então sim, de novo, respondeu El, os olhos brilhando. O ceasmento foi simples e alegre. S. Crinces leverem flores do CMP. Os vizinhos trouxeram bolos e doces. Elis USV, um vestido BRN Co, impresto e um GSM min no sebelo. Felipe Segurve, o velho buquedel, Doutor Felipe. Promete-me ser e cuidar de eles por todos los dias de subid. Perguntou o Pedre. Prometo. E prometo viver CD como se fosse o primeiro. E eu prometo, disse El, nunca deixar o medo FL misele toque humor. Plusos, risos, lágrimas. O beijo deles, selou tudo. Duelido de for. O entredecer dorve o rio, e o vento trece e o perfume de JS min benção silêncios, sobre dois corações que finmente voltem EPCS. A noite, sendos no el pendre, Felipe comentou, Gor entendo. Humor não cur tudo, mas dá sentido te a dor. E enquanto houver sentido, gente continua, respondeu El. Fiquem-me quietos, olhem do reflexo de lu no rio. Cheai-me do LM peão tremuve, e dentro del RG o mesmo brilho. O de fé. N noite de núpcias, não houve luxo nem música, pens o som do vento e dos grilos. Centos N VLCD de MDR, ela encostou o sebes no ombro dele. Lembro do dia em que entrei no seu consultório, todo molhade de chuva, e eu lembro do olhar que cuse te fez ir embora. Mas fiquei. Eu pedi desculpas. Rir-me juntos um riso duro, de quem já entendeu o vídeo. S cictrizes existim, MS Gorerme, pens MRCs, de uma história verdei. Felipe segurou mão del, FSC, MS quente. Sbe o que prendi com vid. O quê? Que o humor é como um músculo. Se não for usado, trofi. Mas se gente exercite todo dia, fique mais forte,
Mesmo cundo o corpo CNS. Então gente nunca vi PR de exerciter, respondeu eles. Prometido. N manhã seguinte. Forme té o rio. Água refletiu o sol. Felipe se minha HV devegar elis o poindo. Senter-me-se N rei. Cundo eu menin, che que felicide ligou enorme, disse eu. Hoje vejo que CBE num MMA sim. Sebe num olhar, num toque, num silêncio, respondeu ele. O mundo inteiro que dentro. O vento levou elegans flores de JMR superfície de água. Parece que vid sempre quis juntre gente, disse eu. Às vezes precisou nos seprer, para ensinar, o blor de estar junto. Você é fle como poet gore. Não, é só ide. Hirme. O riso econdo pelo vle. Os meses se seguir. O posto de sude enchi de gente. Felipe tendi deve gre, MS contenção. Ensinve os jovens enfermeiros, e eles STV sempre li, o seu do. Organize RMC MPPNase, cuidrem de vios distentes. O povo MV não por quem erme. MS por como MVM. Um menin trouxe um dia um buquê de flores do CMPO. Doutor, Tielis, PR vocês. Que linds, disse Elis. São flores de verde, brincou Felipe. Sim, mãe disse que o humor de vocês, TME de verde. Elis olhou PR ele. Emotioned. C'etais cans credit me, murmurou. Então deve ser mesmo, respondeu ele, pertiendo o limão. À noite com o CNSS e serenide dos que cumprem um propósito, Felipe disse, Sbio que me sust. O quê? Que eu vá embora nentes de você. E o que te consou? Que vou deixar em você tudo o que sou. Então vou cuidar disso como de um JR Jean, respondeu eu. E vai florescer. Sempre. Um ano depois, Felipe recebeu convite PR um prêmio médico em São Paulo. Recusou. Em vindo pens um fresse. Meu prêmio é poder cuidar e ser cuido todos os dias. Isso é o que medicina me ensinou. QRT, comoveu o PIS. Flair M do médico que escolheu humor em vez de FM. Mas PR Felipe e Elis, ND mudou. Continuar-me com o mesmo CF, mesmo FND, o mesmo som de chuva no telhado, cert trade sob luz d'ord. Elis escreveu, Felipe, já vivemos TNT, que pressem muitos vids. Hoje entendo que mist é continuar, mesmo quando não há mis ND prover. É fic, cuidar, rir, esper. Se um dia o corpo fliher, prometo lembre de você, em CD flor, em CD cheiro de CFE, porque o humor não CB ele só mude de forma. Dobrou o CRT e deixou o lido dele, dormecido pós um longo dia. O vento virou folho, revel no último ling, e mesmo quando o tempo lever tudo, ainda restará nós. Dant, ele beijou-lhe os sebelos e recostou-se em seu ombro, fechando os olhos. Lá for, o sol se despediu no rio, tingindo tudo de dordo. Dentro de CS aber do pribe, dois corções, que um dia se perderem, gor encontre vem o que mis importe vê fé silêncios, feit de mor que virou vide. O outono voltou pribe. Esse últims chuves de estação sim suavemente, cobrindo o rio com um fim nevo. Esse gots se comuve em vidre, refletindo o céu cinzento e luz de liquidez de MA. N pequim CS aber do rio. Felipe sentive-se a mis de MDir, mão tremo escrevendo lins firmes. O L do, Elis pré-prevê CF. O rom se esplevê por todo o cômodo. Ele levantou o olhar e sorriu. Hind, é o mesmo cheiro que me cordou há 2 nos. E vi ser sempre. Respondeu El, servindo o CF em dos xicres, e coloquinou um dinte dele. Com sucre, do jeito que você goste. Ele pegou o chic, mão tremendo um pouco. Eligams gots, escorrer-me pel bord. Ele se pressou PR limpre. MS, ele segurou sua mão. 10. Sim lembro que inde posso El riu. MS os olhos se encher-me de lágrimas. Ele inde Felipe, forte em sua fragilidade, terno em CD ferid. Depois do CFED minha,
Alice se preparou PR ir o posto de Sud. Felipe ficou a genial, observando. Bide a reuloje? Perguntou ele. Sim. Tem novo. Corgem de quidr. Bonito. Eu prendi com você. Ele beijou-lhe teste e siu, deixando-o com o ceder no sobremês. Nele, Felipe registra o VCD de DAI, o Esto de Sud, o Terbilho, S. Pickens lembrança com eles, Chemivé, quilo de Diário de Gratidão, o Diário de Gratidão, N. Página daquele di, escreveu, despertei com cheiro de café e som de chuva. Ele sorriu, e enquanto ele sorrir, N.D. MFLT. Atrás, o sol volte ver brilhar suavemente. Eles terminou sul e pro aber do rio. Esse crinces corrim e rim. O vento begunceva seus sebelos. O mordor se aproximou e disse, Donelis, o doutor é um nenho. Ele se levou meu menino. El sorriu, o olhar doce. Ele não é anjo, é humno. E é isso que o FC tão especial. Quando voltou o PRCS, Felipe STV, sendo NVNVD, com o velho violão NS em mãos. O som era trêmulo, MS Melody, límpido. El pro N Soler, ouvindo em silêncio. Ele ergueu os olhos e sorriu. Fiz um music PR e você. De novo? Sim. 10 vezes, é sobre FIC. Ele começou CNTR, voz greve, FC, MS, cheio de ternura. Se o tempo levar minhas forças, que leve como se LM, devgrei. Porque enquanto houver o teu riso, enterrai onde descanse azi. Ele sentou-se ao lado dele, mão pousno em seu peito, onde o coração betear e fricou. MS firme. Lindo. É simples. Amor, ele murmurou. E nos olhos deles vi luz me suve que qualquer lâmpada, luz de quem viveu o BSTNTR e entender que verdadeira felicidade não está nos momentos perfeitos. MS agradecer por CD instante juntos. No mês seguinte, doença de Felipe piorou. S mãos STVM mis, FC. Voz por vezes FHV. Mesmo sim, ele queria ir ao posto, ouvir o riso de S. Crins, sim o livro dos pacientes. Eles não o impedi. Se minha rave o L.do dele, sustentinu o CDPSU, silêncios como sombra do mor. Um TRD, o sirem do posto. Felipe prou sob o velho oitizeiro diante do portão. Disse, entre pus, SB, às vezes penso que Deus me deixou ficar só PR e tiver sorrir mis um pouco. Ele espertou o limão. Então promete que vi ficrite o CNSR de sorrir. Ele sentiu levemente. Prometo. Seguir juntos, lentos, MS firmes, mergulhudos em luz d'orde do entredecer sobre o rio. Naquela noite, Elis despertou N drugged. O L.do. Felipe respirve leve. Tocou-lhe o rosto e sussurrou. Se um de você CNSR, pode desque NSR, tá? Eu fico aqui. Não esbi se ele ouviu. MS seus lábios se curve-me num sorriso sereno. Elis ficou o L.do dele noite inteira, sem chor. Pens quintou bichinho CNção que lhe compuser PRL, mesmo que o corpo CNC, humor não vi prerre. Mesmo que o tempo leve, in falta encontra, by. CNTV tremule, MS Cleur, firme. N minha seguinte, Prib despertou em sourde depois de chuva. Elis brilgêneo, e viu o céu límpido. Felipe indizile, o rosto TR aniquilo, S mãos crust sobre o peito, o L.do, o diário Berto, TRZ. N ultimlin escrito com letra tremul. Hoje, o humor venceu de novo. El sentou-se o lerrido dele, segurou-lhe mão fria e encostou no rosto. S lágrimas sirm, MS, sem desespero. SB, que ele pretira em PZ, envolto N única coisa, em que sempre acreditou, humor. Nos depois, o povo indi contive, história do CSL médico e enfermeira aber do Rio Prib, aqueles que ensinam a cid inter que cur não vem pens dos remédios, MSD bonde, eles permaneceu-lhe,
Triblindo no posto DN do US, cultivando JS Mins, o redor DCS. Todos S minhas, pré-privé dos xicres de CFE, coloque vê um dinte de foto dele e sorri. Bom de memor. O entredecer, sente vê-se à beira do rio, sob o oitizeiro onde H20 PR2 juntos. Água inde brilhave, o céu inde dorve, e o vento trazia o perfume do JS Min. El feche-vê os olhos e murmurve, você inde está aqui. Eu sei. Um bris psou, deixando pétalas BRRCs sobre seus ombros. Ele sorriu e olhou o céu puro. Não vi mischuve. Pens um luz suve espleadeia por todo o espiço, como um toque invisível, como mão familiar que um digir través de esse tempestides. O céu depois de chuve não ridente, ms, límpido e mnso. E, em eligum lugre que el cried, o humor deles permaneci, leve como o R, firme como o rio, eterno, num eminha de Prinver, muitos nos pós-perriti de Filipe, Pribe recebeu novamente o sol. O rio sentiu o oitizeiro dinte do posto crescer, e crins que eles em sinhir torne nmc dotes, indici a camieveme, pelo pelido que Felipe disser em tom de brincteir. Min corgem. Elis, se, min ave, dv, ds, pelos corredores do posto, com um PSTNSM uns, os C belos já grislhos, MS o sorriso luminoso, N prede, um foto NEC dos dois, com um frescicus e PGD, quidre um tu de mor. Sempre que olhava que é o ingen, ouvi voz dele em sua memória, rouc, firme, dizendo, não há cur sem feto. O meio-dia, el foi até o rio e sentou-se sob o oitizeiro. Crinces correr, gritno, donelis, UBMOSNDR. El sorriu. Vão, MS cuido com correntes, ago STV clerri. Olhou o reflexo do próprio rosto, rugs MRCDs, MS os olhos indiluminosos. Sussurrou, gente conseguiu, Felipe. Cid inter prendeu cuider. Um bris leve psou, explindo flores de J.M. sobre o rio. Elis sorriu, mão sobre o corção. O entredecer voltou o PRCS. Tudo estive como nentes, velho cedeir, rudenel PR o rio, o violão pendur do N-Pred e o diário de gratidão sobre mês, brio, S páginas melds, seguiu os links de Felipe Tepran ultim. Hoje, o humor venceu de novo. El tocou que el frisse e murmurou. E vence todo dia. Então abriu um 9 página e escreveu, com clígrafe tremo de velhice. Felipe, o mundo mudou. MS nosso S continua cheio de tu vós. S crinces crescem e pergunte de você, e eu conto. Conto que você crede ver que MS cur. Conto que você me ensinou que corgem ficre mesmo quando tudo dói. E quando noite se indistinto o teu riso no som do vento. Camor, tu elis, fechou o cederno, beijou o CP de Emideir, e o colocou o L de foto dele. À noite, um chuve repentinciu, como nos velhos tempos. Elis sentou-se NVND com um xicre de chá. O som de chuve no telhado trise o cheiro de ter e DS lembrança. El fechou os olhos e sorriu. Dentro de si, ouviu voz dele. Suve, distante, MS quente. Eu te disse, lembre, humor não curtudo, mis dá sentido teador. Ele respondeu, num sussurro, e você tinha risão. O vento soprou forte, chuva cessou. Luz surgiu entre as nuvens, refletindo no rio. Elis levantou-se, olhou o céu puro e disse, Bonne nuit, me mort, te logo. Depois entrou e pegou luz. Manhã seguinte, quando o vizinho bateu a porta, Elis indi estive, sente a GNL, o diário aberto sobre mês, o sorriso sereno nos lábios, o L-do, um flor de JSM recém-bert, perfume o R. Notícia se explou pel Cid. Enterremene o ledo de Felipe, sob o velho oitizeiro dinte do rio. Os mordores levre-me flores,
Scrinks, doces, todos chorm. MS ninguém ficou triste. Esbin que eles pens foi-se junto o seu mor. Nos depois, o lugre tornou-se um pequeno per do preque de corgen. Ergueu-se um PLC com os dizeres: Felipe e eles, ensinem-nos que Mr. é cur, o que corgem e continue remendo. And, sob o oitizeiro, os JS Minzang florescem CD est são chuvos. Dizem que, em certos streets, quando o vento sopra, o perfume se esplabe por toda Mercegen, e quem PSS por li jura ouvir ris de suvis, esse de um homem e uma mulher, que de emer emi, com toda force de suas vidas. O céu de Pribe, depois de chuva, continua límpido, o rio, correndo, e que ele mor, que superou preconceitos, distância, doença e até morte, permanece, como luz serem de vide. Mesmo depois de tudo, o more invents, sempre.